Reproducanda 2019, no caminho do boi. Professor Pietro Sampaio Barucelli, que possui graduação em Medicina Veterinária pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. É especialista em reprodução animal e mestre e doutor em reprodução animal pela Universidade de São Paulo. Bom dia pessoal, tudo bem? Então, antes de começar, mais uma vez, um prazer enorme a gente estar aqui. Agradecer no nome do Valdomiro e do Edinho o convite, né, para estar presente no nono Reproducanda. Prazer enorme. Nós tivemos a felicidade de participar dos 9 eventos, então estou muito feliz de estar aqui novamente, inclusive com os palestrantes hoje aqui, discutir um pouquinho de tecnologia. Então, obrigado, um prazer enorme tentar, nesse tempo que nós temos, manter o tempo dentro da programação e tentar trazer alguma informação para vocês de desafios que nós podemos ter na área de reprodução, nossa área reprodução, e o modelo aqui que nós estamos tentando discutir nesse primeiro módulo seria o planejamento estratégico, e a reprodução é o planejamento estratégico, é o início da cadeia da produção. Então, para que vocês conheçam um pouquinho do nosso trabalho, eu trabalho aqui na Universidade de São Paulo, na Faculdade de Medicina Veterinária. Nós desenvolvemos pesquisa, trabalhamos com uma parte básica de pesquisa de reprodução, tanto no campus de Pirassununga como na Universidade de São Paulo, mas o que a gente faz questão é de trabalhar nas fazendas. Então, o nosso laboratório é a fazenda de inúmeros parceiros, inclusive agradecer aqui o Edinho, né, que nós participamos de um projeto aqui junto com a Canda também, tentando compreender o que se passa na reprodução animal dentro das fazendas. Então, a gente trabalha na universidade, mas com um pé dentro das fazendas aí para tentar entender o que está acontecendo na reprodução brasileira. Bom, eu vou começar falando um pouquinho de um tema que eu acho que vale a pena a gente discutir alguns minutos, que é sobre a imagem nossa, a imagem da pecuária sustentável, né? Produzir mais por área, por hectare. Temos que ter uma pecuária de baixo impacto ambiental, tem a sustentabilidade econômica para o produtor e também uma pecuária que tem atenção ao consumidor. Vocês devem ter percebido aí que nos últimos anos a pecuária como um todo, a produção de proteína animal, está tendo uma imagem distorcida, né, da qualidade do produto. E sem esquecer que nós temos que produzir comida para 10 bilhões de pessoas que estão vindo aí para o mundo. Então, isso aqui é muito importante, isso aqui preocupa, às vezes, a gente, dos desafios do futuro da pecuária, né? Quais são os desafios? Vejam aqui, vocês devem ter acompanhado aí no mercado ultimamente, está chegando aí a carne vegetal, né? A carne produzida em laboratório. Tudo isso aqui é o nosso concorrente que está aí. Será que isso aqui é importante a gente começar a perceber qual é o nosso concorrente? Então, vamos só passar para vocês alguma informação. O Marfrig, agora, em agosto, acabou de fechar um contrato com uma empresa para produzir carne vegetal. E a carne vegetal deve faturar 140 bilhões de dólares nos próximos 10 anos. Isso vai ser um dinheiro extraído da nossa atividade. Não só a carne vegetal, como o leite, os leites vegetais que estão chegando no mercado. Então, se nós não tomarmos cuidado com a imagem do nosso produto, se nós não usarmos uma pecuária sustentável, e que uma pecuária que tem informação ao consumidor, que nós estamos tentando fazer da melhor maneira possível, nós podemos, por exemplo, como nos Estados Unidos, ter um problema. 20% do mercado de leite americano hoje já é de leite de origem vegetal. No Brasil, a Danone, a Nestlé, a Ambev e a Coca-Cola lançaram bebidas chamadas leite, que não tem nada de leite, isso aí não tem nada de leite, é um líquido produzido de vegetal. Então, esse é um cuidado. Nos Estados Unidos, hoje, 2,5 bilhões por ano de dólares já é desse mercado aqui. Então, nós temos que usar ferramentas, certo, de tecnologia, e eu vou puxar a nossa sardinha aqui para a reprodução, é onde a gente começa a cadeia de produção, né, que é a grande ideia do evento, conhecer a cadeia como um todo. Então, o que nós temos de tecnologia hoje? Isso aqui é tecnologia
para produzir uma carne com sustentabilidade, com qualidade, ou um leite com sustentabilidade e qualidade. Então, a gente vai desde a reprodução da palheta, que significa genética, tecnologia, aumento de produtividade, até o consumo final, o consumidor final, tendo um consumidor que respeite a nossa cadeia, e nós estamos produzindo proteína de qualidade, com sustentabilidade. Então, isso é uma coisa muito importante, porque vocês devem ter percebido que, nos últimos anos, nós estamos sendo bombardeados quanto a isso, e quem manda no mercado é o consumidor. Quem manda no mercado é o consumidor. Então, tem que estar sempre atento a ele dentro da cadeia de produção. E como é que estamos nós, em termos de bovinos no Brasil, né? Essa cadeia de bovinos como um todo. É um patrimônio que nós temos, né? Nós temos mais de 200 milhões de bovinos, o maior rebanho do mundo, certo? Usamos 170 milhões de hectares das terras brasileiras para a pecuária brasileira, próximo de uma unidade animal por hectare. Temos 80 milhões de fêmeas em reprodução. Nós sabemos que 25% dessas fêmeas em reprodução são fêmeas da cadeia do leite, 75% da cadeia do corte. No corte, nós abatemos 40 milhões de animais por ano, produzimos 10 milhões de toneladas de carne, 80% vai para o mercado brasileiro e 20% exportamos para 120 países e faturamos 7 bilhões de dólares com essa exportação. O leite, nós precisamos melhorar bastante. A cadeia do leite, nós produzimos 33 bilhões, mas consumimos 35. Não sei se vocês sabem, o Brasil é um importador de leite, que não tem muito sentido. No maior rebanho bovino do mundo, a gente importa. Importa quanto? 2 milhões de toneladas, o próximo a $500 bilhão. Então, a cadeia da carne é positiva em 7 bilhões e a do leite é negativa em $500 bilhão. Então, está aí um panorama. E essas 80 milhões de vacas é o que a gente precisa melhorar. Qual é o desafio, né, da cadeia? Melhorar a eficiência reprodutiva e, logicamente, produtiva dessa cadeia como um todo. Vamos ter uma ideia comparativa de um país que é nosso grande concorrente em produção de proteína animal, Estados Unidos. Estados Unidos, eles têm 90 milhões de bovinos. Nós temos 218. Estados Unidos, com 9 milhões de fêmea, produz 90 bilhões de litros de leite por ano. Nós, com 20 milhões, estamos produzindo 33. Então, veja que nós temos possibilidade de produzir muito mais, 3, 4, 5 vezes mais do que nós produzimos hoje com essas vacas, usando tecnologia. Estados Unidos, eles têm mais ou menos 40 milhões de vacas em idade reprodutiva. Eles produzem 12 milhões de toneladas. Nós, com 60 milhões, estamos produzindo 10 milhões. Então, veja que a gente pode produzir muito mais carne, certo? Os Estados Unidos é o maior produtor de carne, com rebanho menos da metade do nosso. Então, para vocês verem que os desafios é em melhorar essa cadeia de produção, nós temos tecnologia para isso. Infelizmente, acho que a tecnologia não está chegando muito nas fazendas. E a importância da cooperativa nos projetos que ela está fazendo é levar essa tecnologia que é existente hoje de uma forma sustentável, do ponto de vista econômico e produtivo para a cadeia de produção. E é uma cadeia que emprega 5 milhões de pessoas, uma cadeia de altíssima empregabilidade. Bom, vamos entrar na reprodução. A reprodução, lembra, nós temos 80 milhões de fêmeas em reprodução, 70% do território da pecuária é ocupado com a cria, então, 120 milhões de hectares vai para a cria, com 70%, e a parte de engorda, recria e engorda, ocupa 50 milhões. Então, só para a gente ver a importância da reprodução, que é um dos grandes gargalos, quando a gente compra 1 quilo de carne no supermercado, o alimento direcionado para a produção daquele quilo de carne, mais de 50% veio da vaca, não veio do bezerro que está sendo engordado ou confinado. A vaca que come ou ocupa, ou que faz com que o alimento direcionado à pecuária seja, na grande maioria, para o sistema da cria. Então, a cria merece atenção, e a cria normalmente é negligenciada, né? Geralmente, a gente dá mais atenção para a recria, para a engorda, e menos para a cria. Então, índices como 0,6 bezerro produzido por vaca,
17 meses de intervalo entre parto, 150 a 160 quilos de peso de desmama, 4 anos de idade a primeira cria, são índices muito aquém do que nós poderíamos ter e, infelizmente, isso aqui é a média do rebanho brasileiro. Então, Estados Unidos trabalha aqui com 0,85, trabalha aqui com 13 meses, trabalha aqui com 250 e trabalha aqui com 24 meses. É o nosso grande concorrente. Então, o que nós temos que fazer para usar a tecnologia na reprodução para melhorar esses índices? Nós já temos, logicamente, fazendas que já estão em níveis internacionais de produção, mas, infelizmente, a nossa média ainda é uma média como essa aqui. E se nós tivermos essa média, né, então veja que a média brasileira é produzir 60% de bezerro, um bezerro de 150 quilos. Essa é a média, inclusive dados do CPEA, é uma média brasileira. Mas se a gente usar a tecnologia, que é um grande gargalo, um desafio, aumentar a taxa de desmame ou aumentar o peso a desmame, no mesmo hectare, vamos colocar uma unidade animal por hectare, a gente passaria de 83 quilos de bezerro produzido para 176, aumentando em mais de 100% a produção por área, por hectare, utilizando 2 índices importantes. E se nós, inclusive, multiplicarmos por R$ 6,00 o quilo de bezerro produzido, nós poderíamos passar nesse sistema aqui de R$ 500 de faturamento por hectare para mais de R$ 1.000. Nós estamos falando na mesma fêmea, só mudando 2 índices produtivos. E qual que é a importância disso? A importância disso é que, se nós não produzirmos bastante por hectare, inclusive aumentarmos a lotação por hectare, nós vamos ficar para trás das oportunidades que nós temos. Então, a pecuária de cria, ela tem que faturar bastante para poder concorrer com a cana-de-açúcar, que o arrendamento está em torno de R$ 1.000 por hectare livre por ano, ou arrendamento para a soja, ou arrendamento para o milho. Então, vejam que essas são as oportunidades. Inclusive, a média do rebanho brasileiro, que nós já comentamos, está faturando 500 por mês. E uma vaca custa manutenção 600 por mês. O que está acontecendo com esse pecuarista? Esse pecuarista aqui vai desaparecer do mercado. Se ele mantiver uma produtividade tão baixa como essa, ele não paga nem os custos e qualquer oportunidade de arrendamento é muito melhor do que produzir pouco bezerro por vaca. E isso aqui, esse fenômeno, vocês já conhecem muito bem, vocês sabem que isso aqui está acontecendo. Imagina pegar aquelas 80 milhões de fêmeas no Brasil, aumentar para 80% ou 180%, nós estamos falando que a nossa cadeia vai faturar 23 bilhões por ano a mais. Ou nós poderíamos produzir com 20 milhões a menos de hectare a mesma quantidade de bezerros nós estamos produzindo hoje. Para ter uma ideia, toda a agricultura brasileira ocupa 60 milhões de hectares. Então, só de melhorar a eficiência reprodutiva, 2 formas: ou produzimos mais, ou produzimos a mesma coisa com 20 milhões de hectares a menos. Veja como é importante nós medirmos esses índices. Isso não é diferente no leite. Olha a média brasileira aqui, pessoal. Nós produzimos chegamos a 1.500 litros de leite por hectare. Essa é a média brasileira, certo? Mas se nós, por exemplo, usarmos tecnologia e colocarmos 13 meses de intervalo entre parto com 8.000 litros, que é muito possível hoje dentro da pecuária brasileira, o nosso faturamento sobe para 11.000, 10% de retorno, 1.000 por hectare. Ou se a gente colocar 2 vacas, 3.000 por hectare. Esse produtor que está produzindo pouco, ele não chega a faturar aqui, ele não chega a faturar nem 200, nem 600 reais usando um pouco mais de tecnologia. Conclusão: se a gente colocar de novo as oportunidades, essa pecuária não é sustentável. Essa pecuária pode ser sustentável de acordo com a rentabilidade pelo retorno de faturamento em leite. Então, está aí uma reflexão para a gente pensar um pouquinho aí do que nós podemos usar de tecnologia para o futuro. Então, pessoal, sem sombra de dúvidas, a tecnologia alavanca a produtividade, reduz custos de produção, faz chegar um alimento acessível à comunidade, que é o que aconteceu,
e faz a gente produzir mais com menos, né? Então, temos que pensar em modelos, né, de tecnologia, e lógico que eu estou começando com a reprodução, que possam colaborar para uma pecuária mais sustentável, que tenha uma imagem melhor perante a sociedade e produzir um produto de qualidade. Então, está aí, ó, a reprodução, a inseminação, a transferência, a gente vai focar um pouco mais na inseminação, ela é uma grande ferramenta aí que pode ajudar, um tijolinho dentro da cadeia, que é o que está sendo discutido hoje aqui, para poder melhorar o processo. Então, vamos falar um pouquinho de como é que é uma das ferramentas, inseminar. Por que inseminar? Inseminar dá dinheiro, vale a pena pensar em inseminação artificial. O mundo hoje, isso aqui são dados mundiais, insemina de 20% a 22% das matrizes. O mundo insemina de 20% a 22% das matrizes. E nós, no Brasil, inseminamos metade do que o mundo insemina. Então, opa, já tem aí uma diferença. Nós usamos ainda proporcionalmente em relação ao mundo, tecnologia de inseminação, metade do que se insemina. Por que inseminar? Inseminar é ganho genético, é transferir para a nova geração mais leite, mais carne. Significa melhorar e, inclusive, controlar doenças venéreas que ocorrem. Agora, qual que é o conceito? O conceito, provavelmente, mundial, é que a inseminação é pior que touro em termos de rentabilidade ou eficiência reprodutiva. E eu queria mostrar para vocês que esse conceito está errado. Esse conceito não está errado. Inseminar hoje significa produzir mais, ganhar mais dinheiro no sistema de produção. Então, vamos comparar um pouquinho, ó, monta natural, 90% do produtor usa monta natural no Brasil, com uma ferramenta de inseminação seguido de monta natural. Então, o que nós fizemos? Só para vocês entenderem. Pegamos 500 vacas, metade nós inseminamos e metade nós colocamos touro, só para comparar a eficiência produtiva. E está aqui, ó, quando nós inseminamos usando a ferramenta da IATF, ó, com 10 dias de estação de monta, 50% das vacas ficaram prenhas. Quando nessa fazenda foi usado o touro, precisou 44 dias a mais para chegar a 50% de vaca prenha. E no final da estação de monta, quando nós usamos uma IATF seguida de touro, nós produzimos 9% de bezerro a mais. Opa, então, usar a inseminação, desculpa que eu acabei deixando em inglês, mas usar a inseminação, ela diminui o tempo para a prenhez e aumenta a quantidade de bezerros no final da estação de monta. Duas coisas extremamente importantes para o processo. E olha que modelo simples, ó, o criador pega um grupo de vacas, com 50 dias de parida, já insemina todas elas, coloca o touro para repasse, 21 dias depois o touro cobre as que ficaram vazias, em 21 dias de estação de monta, opa, ele emprenhou até 75%. Qual é o intervalo entre parto dessas vacas? 11 meses. A média brasileira é 17 meses. Então, veja como é possível hoje, com tecnologia, produzir mais bezerros. E será que dá dinheiro isso? Será que vale a pena? Será que vocês, como produtores aqui, poderiam pensar em utilizar essa tecnologia? Quem ainda não utiliza? Então, nós fizemos um trabalho com o Álvaro Borges, aqui em Lavínia, na Estrela do Céu, junto com o Márcio, fizemos um trabalho usando dados reais da fazenda. Isso aqui nós fizemos em 2004. Então, nós comparamos. O Álvaro lá produziu bezerros por monta natural, 4 touros para 100 vacas, e ele usou, na mesma estação de monta, um grupo de animais IATF seguido de touro. E foi feita uma avaliação produtiva e econômica. Então, veja aqui, ó, quando usou a monta natural, 44% emprenhou no começo da estação de monta e fechou com 79%. Quando usou a ferramenta tecnologia, ó, deu 75% de prenhez no início da estação de monta, aumentou a prenhez no início, 56% de inseminação e 19% de touro. Ele usou o cruzamento industrial e ele fechou com 8% mais de bezerro com esse modelo comparado com esse. O Álvaro vende todos os bezerros dele por leilão. Então, aqui tá, eu não vou perder tempo por causa de um monte de número, mas aqui é o preço real vendido de macho e fêmea no leilão e com o peso. Então, no modelo monta natural e no modelo IATF com monta natural. Veja que aqui tem um custo de produção. O que o Álvaro fez? Esse modelo aqui
produziu 25% mais de faturamento do que esse modelo. Só que quanto que o Álvaro investiu? Ele investiu R$50 por vaca, que deu 5.000 para 100 vacas. Quanto que ele ganhou? 420%, ou seja, investir R$1 em tecnologia da reprodução gera um retorno de 4,2 em 18 meses. Vejam como é extremamente vantajoso usar a ferramenta. Hoje a Reproducanda, ela faz exatamente isso para o cooperado. Ela tenta introduzir essa tecnologia para passar de um modelo como esse para um modelo como esse. Então, vejam que é possível, sim, usar a ferramenta, é possível aumentar o retorno e o ganho do sistema. Então, o conceito hoje é o seguinte: nós temos tecnologia hoje para antecipar prenhez, produzir mais bezerro, mais retorno econômico. Ela precisa ser mais usada. Lembra, nós inseminamos metade do que o mundo insemina. Então, nós ainda usamos muito pouco essa ferramenta de tecnologia para produzir bezerro. Então, hoje, inseminar é melhor do que colocar touro, tanto em termos de produtividade como retorno econômico para o sistema. Então, está aí um modelo para a gente pensar e discutir. Outra coisa importante é que nós temos hoje uma idade ao primeiro parto próximo de 4 anos, né? Então, esse é um grande gargalo, né? Nós temos que usar a tecnologia para fazer como nesse slide. Essa fêmea zebu pariu com 2 anos de idade. Por que nós temos que fazer isso? Todos os países do mundo, esse é um dado do CPE, vários parem com 2 anos. E olha onde é que está o Brasil aqui. Os piores índices de idade ao primeiro parto. Então, nós temos que usar a tecnologia para fazer a nossa novilha emprenhar com 1 ano para parir com 2 anos. É possível fazer isso? Sim, é possível. Isso envolve também aumento de eficiência produtiva e ganho genético. Então, um exemplo, vocês têm uma fazenda de 2.000 hectares com 1.000 fêmeas produzindo 70% de bezerros. Colocando aqui, nós vamos usar 1.210 hectares, nós vamos vender o macho, segurar a fêmea de 1 a 2 anos, segurar a fêmea de 2 a 3 anos, segurar a fêmea de 3 a 4 anos quando ela vai parir. Então, vejam que nessa situação, nós vamos precisar de 41% da nossa fazenda de cria para a nossa recria, porque demora muito para a novilha parir. O que nós vamos fazer? Nós vamos tirar 2 categorias, vamos fazer ela emprenhar com 1 ano de idade, e o que nós vamos ter aqui de resultado? Vai liberar 500 hectares, colocar 400 vacas na mesma fazenda, produzir 300 bezerros a mais, ou aumentar em 43% a produção de bezerro. E a nossa recria, que ocupava 40% da área, ela cai para 21%. Opa, que interessante. Será que isso aqui dá dinheiro? Uma conta muito simples, né? Diminuir a idade à primeira cobertura ou concepção, faz pôr mais vaca, vender mais bezerro macho, mais vaca vazia, o faturamento de uma fazenda de 1.000 animais, de 900 passa para 1.300, e o faturamento por hectare de 450 para 650. A gente aumenta, diminuindo a idade à primeira concepção, em até 40% o faturamento da fazenda. Então, veja o quanto que isso aqui é importante. E outra coisa que a gente não pode deixar de comentar com vocês é o ganho genético do processo. Então, o que tem aqui? Quem que é o fruto do nosso melhoramento? É a nossa bezerra que nasceu e ela tem que parir para fechar o ciclo. A gente chama isso intervalo de gerações. Então, quando demora 4 anos para parir, a próxima geração demora 4 anos para imprimir um ganho genético. Então, por exemplo, melhorar 5 quilos por geração demoraria 20 anos. Se nós usarmos tecnologia aqui e usarmos o mesmo modelo para ganhar 5 quilos, só que emprenhando ela com 14 meses, 10 anos a menos para imprimir genética. Então, diminuir a idade à primeira concepção e ao primeiro parto significa acelerar o ganho da pecuária. Isso é muito importante para o melhoramento genético do nosso rebanho. Então, não vou ter tempo de falar para vocês, vários grupos estudam essa possibilidade, e o nosso tem estudado bastante isso aqui nos últimos 10 anos. Hoje nós temos tecnologia para emprenhar uma fêmea com 14 meses de idade. Lógico que temos que fazer vários ajustes na fazenda, mas isso aqui está muito bem definido, a gente sabe bem o que está em verde aqui é positivo, o que está em vermelho é negativo,
e o que está em amarelo a gente precisa estudar um pouco melhor. Então, está aí a ferramenta do processo. E, para terminar, nós podemos não só fazer uma IATF touro, como a gente pode fazer o seguinte, programar a fêmea por mais de uma vez. Então, a ideia aqui desse processo é o seguinte, não colocar o modelo uma IATF seguida de touro, e sim uma IATF seguida de uma outra IATF. Para que fazer isso? Para tentar melhorar, aumentar a quantidade de bezerros nascidos de genética superior, que é a inseminação. Então, por que a gente está falando isso? Porque a grande maioria de quem faz IATF, 80%, usa touro. E eu vou mostrar para vocês a tecnologia de não usar o touro e ressincronizar. Então, está aqui, ó, nós fizemos lá com o Paulo, 1.500 vacas, uma IATF touro, 2 de touro ou 3 IATF sem touro. Então, vejam aqui como é possível, uma estação de monta curta, ó, de 64 dias, colocamos uma e touro, 2 e touro ou 3 sem touro. E vamos ver o resultado, ó. Primeira, segunda, terceira, ó, emprenhamos 87% em 64 dias sem touro. Primeira, segunda, colocamos touro de repasse também, ó, 2 IATF touro emprenhou igual. Opa, olha essa informação, uma e touro emprenhou 10% ao menos. Ressincronizar, muitas vezes, significa aumentar a taxa de produção de bezerros, porque a gente induz mais a vaca a emprenhar. Então, ressincronizar pode ser muito interessante em algumas situações para o produtor, produz mais bezerros no início da cadeia de produção. Inclusive com um custo mais barato. A prenhez, colocando mão de obra e tudo mais, ela às vezes custa mais barato quando a gente usa mais ressincronização do que quando a gente usa touro para repasse. Então, está aí um modelo, a ressincronização, mais bezerro, melhor qualidade, reduz quantidade de touros, aumenta ganho genético, maior retorno econômico, isso aí já está estabelecido. Lógico, precisa fazer um projeto para ver se encaixa dentro da fazenda. E para falar um pouquinho de mercado de tecnologia, eu vou falar um pouquinho do mercado de corte de leite, nós estamos terminando. Então, isso aqui é a evolução da aplicação de tecnologia da reprodução no Brasil. A gente calcula esse mercado, eu trabalho desde 2002 fazendo cálculos de mercado, a gente pega dados da ASBIA, que é a Associação Brasileira de Inseminação Artificial, e pegamos dados das empresas que comercializam o protocolo. Então, o Brasil saiu de um patamar de 7 milhões de doses e chegou agora a um patamar de 15 milhões de doses, tá? Usando 13% de todas as inseminações por IATF. Então, veja, a IATF não representava nada, 1%, hoje ela representa 86%. Vamos fazer um cálculo só para corte. Eu uso o dado da Anualpec, número de fêmeas em reprodução. Olha quantas fêmeas nós abatemos, provavelmente o Chaco vai falar sobre isso, né? Nós tínhamos 63 milhões, caímos para 56, mas veja o percentual, a gente inseminava 5% das vacas de corte, e hoje a gente insemina 13% das vacas de corte. Aqui leite, olha leite, infelizmente, lembra que eu falei para vocês que a gente importa leite, né? E olha a aplicação de tecnologia no leite. Nós tínhamos 20 milhões de vacas, hoje nós temos 16, segundo a Anualpec, mas olha o percentual de vacas de leite inseminada. Nós chegamos a 15%, mas olha o que aconteceu, caiu. Chegamos agora a gente inseminar 10% das vacas de leite no Brasil. Provavelmente o Brasil seja o único país que eu conheço que insemina mais vacas de corte proporcionalmente do que vacas de leite. Isso aqui acontece por quê? Olha esse dado aqui do Maurício de Palma Nogueira. Sabia que 54% das vacas que nós ordenhamos não tem nenhuma especialização para leite. Então, esse pessoal não usa tecnologia e entra na conta. Quem usa tecnologia são esses 3 milhões de fêmeas aqui. Se nós colocarmos os 4 milhões de doses comercializadas aqui, nós temos um percentual alto. Mas quando a gente joga vacas de 5 litros como vacas produtoras de leite, a gente insemina 10% do rebanho brasileiro. Então, a cadeia do leite precisa usar mais tecnologia, aumentar mais a produtividade. Nós importamos leite com o maior rebanho bovino do mundo, né? Então, o leite está precisando melhorar seus índices e sua produtividade. Finalizando tudo, o Brasil insemina 13% das vacas, tá? Enquanto que o mundo insemina mais, insemina 20%. Agora, por que nós usamos pouco a IATF, né? Aí nós usamos pouco a IATF e por que
ela não está chegando ao produtor, sendo que ela gera valor à cadeia. Então, ó, 13 milhões de ATF feito em 2018, gerou para a cadeia de corte. Isso aqui são dados que a gente calcula, ó. 10 milhões de vacas de corte, 8% mais de bezerro, 20 quilos mais a desmama, um arroba ao abate. Usar IATF em 2018 gerou 2 bilhões de reais para a cadeia da carne. Gerou mais genética e melhor eficiência reprodutiva, 1,5 bilhão para leite. Dá 3,5 bilhões de ganhos só em um ano usar essa ferramenta, essa tecnologia. Tá? E olha aqui, inclusive, certo, em termos de serviço, quanto custa a IATF? Ela gera 3,5, mas ela custa 800 milhões. Então, para cada R$1 investido nessa ferramenta tecnológica, a cadeia de carne e de leite, pagando todos os serviços, pagando todos os insumos, ela gera R$4,5. Então, usar a tecnologia dá retorno econômico. Só que a gente ainda insemina 13% das matrizes e o mundo insemina 20%, 22%. Então, nós temos que pensar em modelos que façam com que a tecnologia chegue com mais acesso ao produtor. Isso é muito importante, pelo menos para a gente chegar à média mundial aí de animais inseminados. Por que a gente não insemina? Isso é muito complexo, mas a gente vai tentar discutir com vocês, inclusive alguns cálculos. Ó. Se a inseminação crescer 5% ao ano, nós vamos passar de 13% de matrizes para 20%, 22% de matrizes. Isso vai demandar 4 mil especialistas a mais no campo para a gente chegar na média mundial em 11 anos, crescendo 5% ao ano. Se nós fizermos um projeto junto com as cooperativas e fazermos com que o produtor tenha mais acesso para que a gente consiga crescer o mercado e chegar a 26 milhões de inseminação, nós podemos fazer uma previsão de 10% ao ano, que não é nada fora do comum, que nós já chegamos a crescer por períodos prolongados 10%. Vejo que se a gente ter um crescimento de 10% ao ano, em 6 anos a gente chega à média mundial. E vamos ter um mercado de inseminação de 27 milhões de doses de sêmen. Então, isso aqui gera valor, gera crescimento, faz com que a nossa produtividade de corte e leite aumente. Então, o grande desafio está em acelerar o ganho do processo para poder ter uma boa produtividade e rentabilidade. Então, é isso que a gente está tentando fazer. E vamos ver, olha que interessante, uns exemplos de como essa tecnologia pode ajudar. E como, por exemplo, nós temos que estar tomando cuidado com a sociedade. Vocês viram o quanto que foi bombardeada a exportação de animais vivos, né? Que se você usar a tecnologia, não tem nenhum problema nós fazermos isso. Sabe quanto que nós faturamos em 2018? Ó, próximo de $1 bilhão exportando animais vivos. Olha que negócio! Nós precisamos de dinheiro, é um excelente negócio, né? Mas, para produzir, para exportar, o que o pessoal quer? Quer macho, meio sangue Angus. Isso é a grande demanda de quem compra. E olha que interessante, com 40% de desmama, para nós exportarmos 800 mil animais, nós temos que fazer 4 milhões de ATFs. Esses 4 milhões vão gerar 800 machos e esses 800 machos vão oferecer produtos de qualidade para o mercado. Então, veja, isso aqui é um exemplo. Nós podemos inseminar 4 milhões, 10 milhões, nós temos 80 milhões de fêmea. Então, veja o que a gente pode faturar usando tecnologia, um pequeno exemplo. E aqui, o exemplo que eu acredito mais interessante é que nós temos que sempre olhar o que o consumidor quer. Nós estamos falando de cadeia, né? O que o consumidor quer? Quer um bezerro, quer uma carne de melhor qualidade? Hoje a gente produz conforme a demanda. Vamos usar lá a genética, em 18 meses a gente produz um bezerro, programa a produção de um bezerro. Então, vamos ver o que o consumidor quer, vamos produzir a carcaça, vamos alimentar, vamos produzir o bezerro e olha a ferramenta tecnológica que a gente tem para produzir bezerro em larga escala. E é isso aqui que é o projeto Reproducanda, né? Então, desde que foi montado o projeto, a Reproducanda faz a programação da inseminação, está fazendo o acabamento dos animais para oferecer uma carne de qualidade para o mercado. Eu acho que está certinho. Nós temos que organizar melhor esses processos para fazer com que isso chegue com mais eficiência no produto. Então, qual é o desafio? Ó?
Serviço de extensão para produtor, como nós estamos fazendo aqui hoje, todo mundo juntos. Treinamento de especialistas que atuam no campo. Nós vamos precisar de 4.000 especialistas a mais para chegar à média mundial. O rebanho brasileiro é muito grande. Desenvolvimento tecnológico, aumentar a integração, distribuição de pesquisa, indústria, produtores, com a Canda, com outras indústrias do processo. E estar atento à demanda de mercado, né? Nós temos que saber o que o consumidor quer para o processo. Então, era isso. Eu queria agradecer mais uma vez a Canda. O tempo nosso é curto, desculpa, eu falei um pouco rápido aí, mas eu tentei trazer uma mensagem aí da reprodução, depois os colegas aqui vão dar sequência na cadeia de produção, mas a reprodução é o início do processo de produção. Então, por isso que a gente trouxe essas informações para vocês. Mais uma vez, todo o pessoal da Canda, muito obrigado. Edinho, muito obrigado. Canda, a força do campo há 54 anos.